Olá pessoal, boa noite. A gente está iniciando mais uma aula aqui de Teoria Geral do Processo. Hoje é a nossa aula de número 11 e inclusive a nossa última do semestre, a última da disciplina. Eu vou iniciar com vocês aqui fazendo a correção do questionário que eu passei na última semana, enquanto o pessoal termina de chegar. Posso salvar aqui quem já está presente. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, quem puder abrir as questões aí para fazer a correção, mas eu vou compartilhar para, caso vocês não tenham em mãos, depois façam a correção aí, cada um com a sua. Bom, então eu vou fazendo aquele esquema, né? Vou ler e falar a correta, caso alguém tenha alguma dúvida, vá me interrompendo e perguntando. A primeira, acerca dos atos processuais, julgue os itens a seguir. E a correta aqui é somente a letra A, né? Somente a primeira assertiva, que diz: os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Então aqui está correto também, né? Tem inclusive na doutrina, no CPC, é correto. 2. À luz das disposições do CPC relativas aos atos processuais, julgue o item subsequente. E aí a afirmação, né? Em regra, os atos processuais são públicos e independem de forma determinada. Correto também, tá? Então, em regra, eles não têm uma forma determinada, são públicos, né? Isso acho que está claro para todo mundo, e independem de forma determinada, porque só vai ter realmente uma forma pré-determinada quando for expressamente previsto em lei. Número 3. Vencido o prazo sem que a parte tenha cumprido o ato processual que deveria realizar, e aí a alternativa correta é a letra B, fica a salvo da extinção se a parte provar que não o realizou por justa causa. Tá? Também letra de lei. Então, se a parte ela tem um prazo e não cumpre por algum motivo, ela somente vai evitar a extinção do processo, que seja, né, se for a parte autora, se ela comprovar que ela não realizou por justa causa. Então, ela tem que ter algum motivo muito sério para não ter o ato, tá? Também tem artigo do CPC falando isso, como a gente viu na outra aula. A número 4. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, e aqui a correta é a letra A, também tem artigo de lei, quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Tá? Então, quando as pessoas estiverem ali em alguma relação entre elas relativo à obrigação ou ao processo, elas podem ser litisconsortes no polo ativo ou no polo passivo. Tá? A 5. Quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, o litisconsórcio será classificado como. Tá? Então, lembrar daquelas classificações que a gente falou, e quando a decisão tiver que ser a mesma para todo mundo, consórcio, vocês devem lembrar que é unitário, né? O nome aqui já ajuda. Então, unitário quer dizer que é semelhante, único para todo mundo. A 6. Sobre a denunciação da lide no CPC, é correto afirmar, e aqui a alternativa certa é a E, de que a denunciação da lide é sempre facultativa, porque o direito de regresso poderá ser exercido por ação autônoma quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, lembrar também das hipóteses, né, de cabimento, e lembrar que eu comentei justamente isso, que a denunciação é facultativa. A parte que quiser fazer a denunciação da lide, ela não é obrigada, tá? Ela pode deixar aquela ação correr até o final. Depois, se ela sair vencida no processo, ela pode ajuizar uma ação específica para
ter o seu direito de regresso, né, para ter o ressarcimento ali do que ela foi condenada nesse processo principal. A 7. Quando alguém, na pendência de uma causa entre outras pessoas, tendo interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, intervém no processo para prestar-lhe colaboração, ocorre o instituto da assistência, né? Aqui saiu com número, mas era a letra B, né? Então, assistência, quando a parte, um terceiro, tem interesse no processo, né, que uma das partes saia vencida, aliás, que vença, né, o processo, ele pode entrar com esse instituto da assistência para ele auxiliar a pessoa no processo, tá? A parte que ele quer assistir. A 8. João, a juíza demanda com pedido indenizatório apenas em face de José. Este, por sua vez, em contestação, requer a citação de Maria, também devedora do contrato firmado entre as referidas partes. Nesta circunstância, identifica-se a seguinte modalidade de intervenção de terceiros. A correta aqui é a B, chamamento ao processo. Por quê? É exclusivo ao réu, né? Então, José, que é o réu do processo, ele ajuiza o processo, aliás, ele responde o processo, e como ele é devedor solidário em relação a Maria, ou seja, tanto ele quanto a Maria pode responder por essa obrigação, ele utiliza esse chamamento ao processo para poder fazer com que a Maria também venha, né, que ela esteja naqueles autos para, eventualmente, ela também ser condenada e, enfim, ter que ser responsabilizada já, tá? Deixa eu ver aqui que o Ricardo está mandando mensagem, não sei se tem alguém que não está conseguindo entrar. O link é o mesmo. Eu acho que ele deve estar entrando em link errado. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Talvez tem que trocar de navegador, vocês já sabem os problemas que dá, né? De vez em quando aí o... Só um momento. Vamos ver se é esse que eu achei. Não sei se mais alguém está com o mesmo problema. Bom, pessoal, eu tenho que continuar aqui. Eu não posso ficar resolvendo esses problemas de conexão aqui com o link. Tá, eu acho que deu certo, porque vocês conseguiram entrar aqui. Então é algum problema com ele lá, ou com mais alguém que talvez não está conseguindo. Então, dando sequência aqui, a questão número 9. As assertivas abaixo referem-se às intervenções de terceiros estabelecidas no Código de Processo Civil. E a alternativa correta é a B, que diz que tem a 1, a 2 e a 4 que estão corretas. Então, vamos lá. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, do afiançado, na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou algum deles, e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então, aqui também é praticamente letra de lei, né, dizendo que tem lá no CPC de chamamento ao processo. Então, a alternativa está correta também. E a 2, né? No chamamento ao processo, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu
que satisfazer a dívida a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal, ou de cada um dos codevedores a sua cota à parte, a sua cota, né, na proporção em que lhes tocar. Então, é a consequência do chamamento ao processo, né? Você quer justamente isso, já ter um título para depois poder satisfazer a sua dívida, se você foi cobrado dela por inteiro, né? Então, também está correto. A 3 está errada, porque não é somente pelo réu, e ele também não pode acrescentar novos argumentos à contestação, tá? Ele tem que apresentar a contestação dele, normal, mas não, não pode acrescentar novos argumentos. Mas está errado aqui desde o começo já. Então, a 4 também está certa. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Também está correto, né? Que eu falei com vocês na aula, tem no CPC também. A denunciação somente vai ser apreciada se o denunciante for vencido, ou seja, se ele perdeu o processo. Então, não tem porquê. Se ele ganhar, ele não vai ter que ter o regresso dele ali em face do denunciado por nada, né? Então, somente se ele perdeu o processo. Então, aqui é a letra B. E, por fim, a 10, com relação ao amicus curiae, julgue o item que diz: a intervenção do amicus curiae exige provocação, não se admitindo por atuação de ofício do juiz. Está errada, né? Então, lembrem que eu disse para vocês que não precisa de provocação, é uma faculdade do juiz e ele que decide, tá? Porque é uma intervenção que busca auxiliar o convencimento do juiz, tá? Então, não é favorecer uma ou outra parte. Tá? Não demanda provocação, então está errado. Alguém tem alguma dúvida das questões, que queria esclarecer alguma coisa? Senão a gente passa para o conteúdo da aula. Professor, na 1 aí, os atos também podem ser realizados no sábado e domingo? A 1, que vai dizer, né? Dos atos processuais. Então, nesse caso, vamos retomar por partes, então. Eu vou falando de cada alternativa aqui. A 1 eu já comentei, né, que está correta, né? Os atos são permitidos aí fazer por meio eletrônico. Talvez a sua dúvida seja, então, nesse item 2, né? De quando que eles devem ser realizados. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, exclusivamente das 6 às 20 horas. Nesse caso, tem uma exceção lá no CPC que diz que, a depender do caso, os atos eles podem ser realizados fora desse horário ou em dias não úteis. Deixa eu só confirmar aqui qual o artigo para te falar, só para você verificar aqui certinho no CPC. Ó, lá no artigo 212, né, que vai falar do tempo dos atos processuais. Então, ele vai trazer justamente essa assertiva, que eles são realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. O problema desse item aqui é que vai falar aqui, ó, exclusivamente. Então, por conta desse exclusivamente que está errado, tá? Esse item aqui. Deixa eu só confirmar a questão de dias não úteis. Mas eles vão falar, o parágrafo primeiro vai falar da questão do horário, se já tiver iniciado antes. Depois o parágrafo segundo fala das férias forenses, feriados. É, ele, ele não trata especificamente, é o Igor, né, que perguntou? O CPC não trata especificamente da questão de prática em fins de semana, por exemplo. Não que eu esteja vendo aqui de início.
mas ele fala de feriados, tá? Então, dá a entender, tá? Dá a entender que é possível praticar também em fins de semana. Se é possível em feriado, por que que fim de semana também não vai poder, né? É que não é uma hipótese expressamente prevista no CPC, pelo menos aqui nesse tópico que fala do tempo dos atos processuais. Ele vai falar dos dias úteis. Peraí, tem gente entrando. No 214, ó, ele vai dizer o seguinte, que durante as férias forenses e nos feriados não serão praticados atos processuais, excetuando-se, né? E aí tem as hipóteses que podem ser praticados. Os casos de tutela de urgência, tá? Então, se for um ato muito urgente, que o juiz precisar realmente que seja realizado e não tiver outra possibilidade, eu considero que é possível sim praticar de fim de semana, tá? Se não tiver outra solução ali, porque ele autoriza nos feriados e nas férias forenses. Então eu creio que não tem empecilho para fim de semana também. Vai falar prática de penhora, essas coisas que são mais urgentes, que podem correr o risco aí de gerar algum prejuízo no processo. É claro que assim você vai precisar realmente comprovar, né, no processo que é necessário ser praticado dessa forma excepcional. Mas é possível. Eu só vou confirmar se tem alguma hipótese na jurisprudência aqui falando, para eu já te dar uma resposta. Só um momento. Olha, não não estou encontrando exatamente aqui hipóteses sobre fim de semana, tá? Eu vou pesquisar depois com mais calma para não falar besteira, mas pelo menos em dias não úteis, aliás, em feriados, né? Não dias não úteis, feriados, está falando que pode nesses casos excepcionais. Agora, em relação a fim de semana, eu vou confirmar se tem hipótese na jurisprudência. E aí eu dou um retorno pelo WhatsApp, já que a gente não vai ter mais aula antes da prova, e eu dou um retorno. Mas em relação à atividade aqui, se a dúvida surgiu daí, essa assertiva número 2 aqui está errada por conta do exclusivamente, tá? Que os atos eles podem ser praticados fora desse horário, se for uma situação excepcional, tá? E a 3, né, independente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras não poderão realizar-se no período de férias forenses. Então aqui está errado, porque elas podem realizar-se, tá? Então são os casos previstos lá no CPC também, no artigo 212, parágrafo 2º, tá? Então está dizendo que esses casos de citações, intimações e penhoras podem realizar-se nos períodos de férias forenses. Então o erro está aqui, né? No não. Aí seria isso, dessa questão, né? Aí eu só fico de verificar para você a questão do fim de semana. Eu tenho quase certeza que é possível, tá? Se for uma situação assim muito extraordinária, muito excepcional, que não tem outro jeito, é possível, tá? Mas em regra não, né? Em regra é só dia útil, né? Só dia de expediente normal mesmo. Mas se for uma situação
de exceção, eu creio que seja possível. Eu só quero achar se tem alguma decisão ou alguma coisa na doutrina especificamente sobre isso para falar de forma mais fundamentada sobre o tema. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar sobre as questões, que alguém tem dúvida ou não ficou claro? Era só isso mesmo, professor. Essas exceções que matam, né? Oi? Essas exceções que matam, né, a gente. Sim, sim. Tem sempre que estar atento, né? No caso aqui, era observar esses artigos de lei aqui do 212 e seguintes, né? Que vão falar sobre o tempo, né, dos atos processuais, tá? Mas era isso. Alguém mais, pessoal, quer perguntar alguma coisa ou tá ok? Senão a gente segue para o conteúdo, então, da aula, né? Deixa eu compartilhar aqui a outra tela com vocês. Bom, vamos lá, então. Fechar aqui esse monte de página aberta. Pronto. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre formação, suspensão e extinção do processo. Então, hoje a gente fecha, né, o nosso conteúdo, a gente conclui a disciplina, dando esse panorama geral aí do processo, né, do início até o final. Então, a gente falou sobre vários temas que envolvem também, né, essas questões, e hoje a gente fecha com esse tema um pouco mais amplo aí, que vai dar uma noção geral para vocês de como que é o andamento do processo como um todo, e um foco especial aqui nas causas de suspensão, né, que vão tomar aqui a nossa maior parte da aula, porque são muitas, tá? Formação e extinção é bem simples, vocês vão ver aqui. Então, começando dando algumas noções introdutórias, é preciso que vocês compreendam o processo enquanto uma relação jurídica complexa e dinâmica. Por quê? Pessoal, o processo ele surge a partir do momento em que se peticiona, protocola a petição inicial, e a partir daí ele tem inúmeros caminhos, inúmeras fases, inúmeros desdobramentos que vão depender de cada situação concreta, né? Então é algo complexo nesse sentido, né? Que ele vai envolver aí várias situações, tanto entre as partes quanto entre o juiz, e dinâmico, por quê? Ele também pode se alterar durante esse processo, até que chegue no final, né, onde ele vai realmente terminar, onde ele vai ser finalizado. E ele vem a nascer, a se desenvolver e somente vai se exaurir, ou seja, vai terminar, quando atingir sua meta. A meta do processo, no geral, é a solução do conflito, pacificação social, né? Como vocês já viram comigo também no início da disciplina. Então, o processo ele tem esse foco, né? Ele vai percorrer todo esse caminho aí que vocês ainda vão estudar com mais profundidade nas disciplinas dos próximos semestres, e o final dele vai ser realmente buscar aí uma solução para o conflito, tá? Além disso, a gente também pode ter alguns pontos que são chamados pelos doutrinadores de crise do processo. O que é isso, né? O que é a crise do processo? É quando existe algum empecilho no meio desse caminho que vai ou impedir que o processo atinja a sua meta, ou atrapalhar, ou vai atrasar, pelo menos, né? Que é, como a gente vai falar hoje, são os casos de suspensão, por exemplo. Tá? A suspensão não gera a extinção do processo, ou seja, não vai terminar o processo, mas de certa forma, um empecilho para que ele caminhe até o final. Vocês vão ver aqui as hipóteses. De início, a gente fala sobre a formação, né? Como que surge esse processo, como que surge essa relação jurídica, né? Já que o processo ele é considerado como uma relação jurídica, por quê? Ele é um vínculo que existe entre as partes e o juiz, tá? Eu trouxe até um esquema aqui que tem lá no livro do Humberto Teodoro Júnior. Então, ele gera esse vínculo entre as partes e o juiz,
e ele também possui regulamentação pela norma jurídica. Então, por ele ter o vínculo entre as partes e o juiz e a regulamentação, ele é considerado uma relação jurídica. Ele gera aí consequências, ônus, deveres, enfim, várias situações que vocês vão poder ter contato ao longo do curso aí. A teoria que abarca aqui essa relação jurídica do processo, ela é chamada, né, a mais aceita, de teoria angular. Por quê? Ela traz nesse esquema aqui representado, né, o juiz num plano, de certa forma, superior em relação às partes, e cada uma das partes possui relação com o juiz, e elas não possuem relação entre elas, tá? Então, tudo que a parte for fazer no processo é dirigida ao juiz, tá? É dirigida ao juiz, não é em relação a outra parte. É claro que ao final você vai querer que a outra parte seja condenada, que a outra parte tenha alguma consequência ali em decorrência da relação do processo, mas você não se dirige diretamente à outra parte. Então, quem determina, por exemplo, o autor entra com a petição inicial para dar início ao processo. Aí vem o juiz determinando a citação para chamar o réu para o processo. O réu tem que apresentar a contestação para o juiz, tá? O juiz vai determinar que o autor se manifeste sobre essa contestação. Então é sempre esse jogo é quase um jogo de empurra, né? De telefone sem fio ali. O autor falando com o juiz, falando com o réu. O réu fala com o juiz, que devolve para o autor. Então, por isso que essa teoria angular que explica essa relação jurídica. Angular por quê, né? Se vocês verem aqui, imagino que seja por isso, né, o nome, mas forma um ângulo aqui, né? Não sei se dá para ver a seta do mouse, mas forma um ângulo aqui embaixo do juiz, ó, entre essa relação do juiz aqui no centro e as partes nas beiradas, e forma um ângulo aqui. Então, imagino que seja por isso o nome da teoria de teoria angular, tá? E então é lembrado isso daqui. Em relação à finalidade do processo, eu já mencionei há pouco, é a composição do litígio, ou seja, a solução, né, do litígio, mediante o quê? A aplicação da vontade da lei pelo juiz. Novamente, o juiz exercendo esse papel, né, de representante ali do Estado, no sentido de fornecer uma prestação jurisdicional, no caso, a aplicação da vontade da lei, para solucionar o caso concreto e resolver aquela situação de litígio, de demanda, tá? E promover, de certa forma, a pacificação desses conflitos, a pacificação social. O processo ele vai, como eu já até comentei há pouco, com a propositura da demanda, ou seja, com o próprio ato de protocolar a petição inicial, dar início ao processo. E ele é regido pelo que se chama de princípio dispositivo. O que é o princípio dispositivo? Isso quer dizer que a propositura da demanda é um ato privativo da parte, ou seja, a parte, ninguém é obrigado a entrar com o processo, tá? Pelo menos no âmbito civil. No âmbito penal, a gente tem o MP, né, que tem a obrigação em determinados casos. Mas no âmbito civil, não. Aqui a gente tem o princípio dispositivo que prevê justamente isso. A faculdade da pessoa exercer o seu direito de ação, de entrar com um processo. Então, ela só entra se ela quiser, tá? Só que depois, isso não quer dizer que a parte também possa deixar o processo solto, porque depois que ele for ajuizado, o processo ele vai se desenvolver mediante impulso oficial. O que é isso? Eu já comentei antes também. O juiz, no momento, ele é inerte, só que a partir do momento que ele é provocado pela parte por meio da petição inicial, ele não é mais inerte, ele vai buscar terminar com aquele processo, né? Não pode deixar esse processo ali parado eternamente. Então, vai ter o impulso oficial, que é o juiz dando encaminhamento, determinando diligências, pedindo provas, intimando a pessoa para dar andamento ao processo, sob pena de extinção, e, enfim, várias situações. A formação do processo, ela se dá de forma gradual, na verdade. O processo ele passa a existir, de fato, a partir do momento
em que a inicial é protocolada, tá? Então, a partir daí, você, enquanto advogado, faz o protocolo da inicial lá no sistema, o processo começa a existir. Já existe um número daquele processo, ele já foi distribuído, e como é processo digital, não é basicamente automático ali esse sistema da distribuição, que vai escolher qual vara, né, qual foro, se tiver mais de uma na cidade. E gradual por quê? Porque a primeira relação aqui é entre o autor. Pessoal, acho que deu aqui problema, tá, na internet. Espero que deva ter melhorado um pouco para vocês aí. Vamos ver se agora para de travar. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Se estiver travando muito. Como eu estava dizendo, a formação do processo é uma relação gradual, que vai se formando aos poucos. Primeiro, quando a inicial é proposta, a relação que existe é entre autor e o juiz. Depois que o juiz recebe essa inicial, ele vai determinar a citação do réu, o que vai vir a completar a relação processual. A partir do momento que o réu é citado, a relação processual está completa. Então, é lembrar disso, que ela vai se formando aos poucos, de forma gradual. E isso, inclusive, pode demorar bastante, tá? Se não acha o réu, às vezes tem que até promover a citação por edital, que é quando realmente não tem como achar essa pessoa. E aí vai ter a citação, de uma forma ou de outra, mas tem que esgotar primeiro as possibilidades. E a partir do momento que o réu é citado, ocorre o que se chama de estabilização do processo. Tá? Estabilização porque a relação jurídico-processual está completa. Tinha o autor e o juiz. O juiz determinou a citação do réu, o réu foi citado, a relação se completou. Completou aqui esse ângulo aqui, né, essa relação angular entre o juiz e as partes. Então está completa. E é por isso que ocorre essa estabilização do processo. Tá? A partir desse momento vai ter algumas implicações, tá? Como por exemplo, já falei, né, que ocorre com a citação do réu. Com essa citação e a consequente estabilização do processo, não mais se permite modificação da causa de pedir ou do pedido. Então, a partir desse momento, não pode mais, a não ser que o réu concorde. Então, vamos pensar o seguinte: eu entrei com um processo pedindo uma indenização por danos morais contra o Igor. Aí o Igor é citado, tudo normal. Até o momento da citação do Igor, antes dele ser citado, eu posso vir e aditar ou emendar a petição inicial. Então, eu posso incluir, por exemplo, um pedido de indenização de danos materiais, além dos danos morais que eu já vinha pedindo. Até aí não tem problema, porque a minha relação é só com o juiz. Então, não tem a relação exatamente completa do processo e essa estabilização, porque a partir desse momento eu não posso mais solicitar. Na verdade, eu posso, né? Só que já cai na exceção, porque eu somente vou poder modificar o processo se o réu concordar. Então, eu vou mandar uma petição direcionada ao juiz dizendo que eu quero incluir o pedido de danos materiais. Aí o juiz vai mandar o Igor se manifestar sobre isso. Aí ele vai dizer se ele concorda ou não. Provavelmente não, né? Porque a não ser que ele tenha muita certeza de que ele vai sair ganhando no processo, mas é bem difícil isso ocorrer, né? Mas ocorre, na verdade, quando na verdade a aceitação é tácita, ou seja, é implícita, a pessoa não se manifestou expressamente, tá? Vamos pensar que, por exemplo, eu entrei com esse pedido de danos morais, o Igor é citado, antes dele apresentar a contestação, eu interponho uma petição no processo, tentando aditar a inicial e incluir um pedido de danos materiais, por alguma situação ali que houve. Não dá tempo do juiz intimar o Igor, enfim, alguma coisa no processo que acontece,
E o Igor vem, já apresenta a contestação, porque ele tem o prazo, né? Ele tem o prazo para cumprir. Ele apresenta a contestação e ele já vem rebatendo, inclusive, os pedidos tanto de danos morais, que já eram da inicial, quanto os pedidos de danos materiais, que eu apresentei depois. Isso é entendido como uma aceitação tácita, ou seja, ele não mencionou para o juiz que não quer que aquilo entre no processo. Então, e nem disse que aceitava, né? Só que ele veio contestando, então subentende-se que ele aceitou. Tá? Então é mais comum quando tem essas hipóteses. Mas se o juiz chegar a intimar a outra parte, né, expressamente para ela se manifestar sobre essa modificação, é mais difícil ocorrer. E aqui outro detalhe. Até a data do que se chama de saneamento do processo, ainda pode haver modificação, né? Da causa de pedir, do pedido, né? Mesmo com a concordância do réu, que pode ocorrer. E o juiz não vai poder impedir isso. Agora, depois que o juiz tiver proferido uma decisão de saneamento do processo, somente vai ocorrer com a aprovação do juiz, se quiser alguma modificação, mesmo que tenha concordância da outra parte. O que é esse saneamento do processo? Saneamento vem de limpeza mesmo, né? Então, é o ato que o juiz, geralmente por meio de uma decisão interlocutória, ele profere essa decisão, então ele vai ajeitar e aparar as arestas do processo, né? Ele vai fazer um relatório de tudo que está acontecendo no processo, né? Do que é o pedido inicial, do que teve de contestação, na impugnação à contestação, tudo que foi, tudo que aconteceu até então. E aí ele vai chegar e vai dizer o seguinte, que declara saneado o processo e estabelece o que se chama de pontos controvertidos. Esses pontos controvertidos é o que tem discussão no processo. Então vamos pensar que não sei, a questão que eu e o Igor estamos debatendo aí no processo, vamos pensar que ele, não sei, ele fez uma postagem me ofendendo ou não. Pode ser essa situação. Ele fez uma postagem me ofendendo na internet, enfim. E aí ocorre que na contestação ele não negou que fez a postagem. Ele somente contestou o valor que eu estou pedindo de danos morais. Então eu estou pedindo, sei lá, 15 mil reais. E ele fala que não, que tem que ser um valor menor. Então vejam que ele não contesta a parte do ato, né, que foi praticado, e, e poderia acontecer dele contestar tudo também, né? Então é isso aqui que o juiz vai estabelecer no momento do saneamento do processo. O que está sendo motivo de divergência entre as partes? É o dano? Então, é o dano moral que está sendo discutido? Pode ser. Nessa hipótese do primeiro exemplo que eu dei para vocês, de que ele não contestou o fato dele realmente ter feito a publicação me ofendendo. Então, esse ponto não é controvertido, porque as partes concordam nele. Eu aleguei na inicial e ele não contestou, né? Ou inclusive concordou expressamente. Então, não é ponto controvertido, porque há concordância das partes nesse ponto. Não tem discussão sobre isso. Agora tem discussão sobre o valor dos danos. Então, aí é ponto controvertido, a extensão dos danos morais. Não sei se deu para entender por meio desse exemplo, mas é nessa decisão de saneamento que o juiz vai fazer essa limpeza mesmo do processo. Ele vai estabelecer tudo que tem que ser provado, tudo que tem que ser comprovado a partir de então. E é aí que vai abrir a fase da instrução do processo, da fase probatória. Então, com base nos pontos controvertidos, as partes vão ter que produzir provas para cada uma tentar comprovar ali o que está alegando, né? Então, por exemplo, se depois desse saneamento eu quiser produzir uma prova, vamos supor que o Igor realmente tenha concordado com ele ter feito essa publicação me ofendendo. E eu vou querer, sei lá, pedir uma prova testemunhal para comprovar que foi feita a postagem. O juiz não vai autorizar, porque não é ponto controvertido. Ele não contestou, ou então houve concordância com essa alegação. Então, somente vai caminhar o processo
com base nesses pontos controvertidos, tá? Que é o que tem discussão ainda, é o que não há concordância no processo. Então, a partir desse momento, o processo ele já está num grau bem avançado em que o juiz já estabeleceu o que tem que ser discutido, o que tem que ser comprovado. Então, se tiver uma proposta de modificação na causa, no pedido, mesmo com concordância de ambas as partes, o juiz tem que aprovar, tá? Então, isso daqui é a doutrina que diz, tá? O CPC não traz expressamente falando isso daqui, que o juiz pode aprovar uma modificação, tá? Então, pelo contrário, vai dizer que só pode ser alterado até o saneamento. Então, se cair alguma questão de concurso ou de OAB que seja, falando até onde as partes podem alterar o processo, geralmente vai vir assim: antes da citação, o autor pode fazer de forma livre. Depois da citação do réu, somente com a concordância, né? E até o saneamento do processo. Então, depois do saneamento do processo, não pode mais. Isso daqui é questão doutrinária, né? Além disso, não se alteram as partes, tá? Salvo em casos legais, por exemplo, morte, né? Então, pode ser um caso de alteração das partes. O juízo também não é mais alterado a partir do momento da citação do réu, né? Dessa estabilização do processo. Então, como assim? Existem poucas, né? Salvo engano, acho que só uma hipótese de alteração do juízo aqui, a não ser que haja algum tipo de incompetência absoluta, mas a gente viu, acho que foi com vocês que eu falei, ou não. Não me recordo se foi com vocês ou com a outra turma, da possibilidade de alterar quando for discussão de ação de alimentos, acho que foi com o quarto semestre. Ação de alimentos que envolvam interesse de menor, então quando o menor mudar de endereço, é uma relativização aqui desse princípio que a gente chama de perpetuatio jurisdicionis, né, que é a perpetuação da jurisdição. Então, o juízo, em regra, ele é o mesmo depois que foi proposta a ação, ele não muda mais, tá? E muito menos depois da estabilização do processo. Então, aqui se dá a formação, né, o início do processo. E aí, o processo vai se encaminhando, enfim, tendo várias ramificações aí, e vocês vão estudar isso melhor nos próximos semestres, né? Vão ver certinho as fases e tudo que tem no processo de conhecimento, de execução e tudo mais. E aqui a gente tem que falar um pouco sobre a suspensão do processo, que é um daqueles casos que os doutrinadores chamam de crise do processo, né? É o que vem a, de certa forma, atrapalhar o bom andamento do processo, muitas vezes, né? Que vai acabar fazendo com que ele seja suspenso ali por um período determinado. A suspensão, ela vem a ocorrer, tá, quando um acontecimento, que seja voluntário ou não voluntário, provoca temporário a paralisação da marcha dos atos processuais. Então, ele vai ficar por um tempo parado. A suspensão ela vem a inibir o andamento do feito, só que ela não elimina o vínculo jurídico, tá, da relação processual, ou seja, não vai extinguir o processo, vai somente suspender. Tem alguém entrando aqui, eu não ouvi o barulho. Então, pessoal, dando sequência. A suspensão ela vem, então, a suspender o andamento do processo, os atos processuais que ocorrem. E ela sempre vai depender de uma decisão judicial para isso, tá? Sempre depende. A gente tem a maioria das hipóteses lá no artigo 303 do CPC, só que tem algumas outras também que estão fora desse artigo, que a gente vai falar aqui de várias. Acho que mais de 10 aqui. Então vamos lá, né? Falar um pouco sobre cada uma. A primeira delas vai falar sobre a morte ou perda da capacidade processual. Então, não demanda muitas explicações em relação à morte, né? A morte das partes. Quando uma das partes do processo vem a falecer, vem a óbito, ocorrem duas situações aqui. Se o direito que é discutido ele é intransmissível, o processo é extinto, ou seja, não tem possibilidade de substituição.
substituição processual. Vamos pensar que a parte esteja discutindo um direito a alimentos. Vai pagar alimento para quem? Para o morto depois? Não tem como. Então, é um direito intransmissível, é um exemplo aqui, né? Está discutindo um divórcio. Também não tem possibilidade, né? Depois que a pessoa falece, o que sobrou é viúvo. Não tem como divorciar de uma pessoa falecida, até onde eu saiba. Então, são exemplos de direitos intransmissíveis que não têm possibilidade de substituição. Mas, vamos pensar que seja uma ação de cobrança de alguma dívida, algum crédito, né? Ou uma execução de uma dívida. Aí sim é um crédito que os herdeiros do falecido podem pleitear, né? Podem tentar receber. Então, os herdeiros, o inventariante ou espólio, que seja, podem entrar nesse processo para poder substituir a pessoa que faleceu. Então, nessas hipóteses, ocorre a suspensão do processo até que haja a habilitação, que a gente chama, né? Do espólio ou dos sucessores. Espólio é o conjunto de bens, dívidas e obrigações do falecido, que surge a partir do momento da morte. E os sucessores são os herdeiros, né? A pessoa que tem algum direito aí para receber ou não. Então, eles podem se habilitar em determinado período de tempo no processo. Se não ocorrer essa habilitação, o juiz vai intimar os herdeiros ou o inventariante do processo, que seja. Se isso não ocorrer em determinado período que o juiz fixar, o processo também é extinto, tá? Em relação à perda da capacidade das partes, né, vocês lembram que são pressupostos aí do processo, né, alguns requisitos, dentre eles a capacidade das partes. Se uma pessoa não tem capacidade de ser parte no processo, tá, ela tem que ser representada, né, ou, enfim, ou o processo é extinto. Então, novamente, o processo é suspenso até que haja um curador que se habilite nos autos. Então, essa pessoa porque pode ser o seguinte, né, que a parte, por algum motivo de doença que sobreveio aí, ela ficou incapaz, né, foi interditada. Então, tem todo um processo, tá, para essa interdição via judicial. E aí é nomeado um curador, que vai ter justamente essas funções aí de representar a pessoa. E se já tiver um curador, ele vai ter um prazo para se habilitar no processo. Se não tiver, o juiz vai nomear um curador especial, que normalmente é a Defensoria Pública. Então, a defensoria, ou qualquer outro que o juiz nomear, vai ser responsável pela defesa, pela atuação no processo em nome representando, né, na verdade, essa pessoa que está incapaz. Tá? Quando ocorre a morte ou a perda da capacidade do também é uma situação. Então, primeira coisa, né, veio a notícia ali da morte ou perda da capacidade do advogado. Ocorre a intimação para que seja constituído um novo advogado no prazo de 15 dias. Então, seja do autor ou do réu. Se for para o autor e ele não fizer isso, o processo é extinto. Se for para o réu constituir um novo advogado e ele não fizer, o processo segue em revelia, ou seja, vão ser presumidos ali verdadeiros os fatos enfim, ele não vai ser mais intimado ali para o processo para participar em nada, tá? Porque ele não praticou esse ato. Então, nos casos de morte ou perda da capacidade, é bem simples, né? A gente viu aqui. Outra hipótese de suspensão é a convenção das partes. A convenção das partes é nada mais do que um acordo, né? Então, pode ser que eu e o réu de um processo, que somos partes, nós entramos num acordo para possibilitar a suspensão e o cumprimento de algum acordo entre nós, ou a tratativa de algum acordo, enfim. E a gente acordou por meio de uma suspensão do processo. Então, a gente deve comunicar ao juiz desse acordo para que ele decrete a suspensão. Tá? Não é um ato discricionário do juiz, ou seja, ele não pode negar esse pedido, porque as partes estão concordando. Só que isso também não pode ficar aí sem qualquer regulamentação. Então, o legislador fixou um prazo máximo de 6 meses para essa suspensão. Passou esse prazo, o juiz já retoma o processo de ofício, tá? Independente de comunicação nem nada, ele já retoma o processo e dá andamento, vai intimar essas partes aí para promover o andamento do processo, tá? No máximo 6 meses.
Tem mais alguém entrando aqui? Não, né? Vou colocar aqui para carregar o computador rapidinho. Seguindo. Outra hipótese, pessoal. Casos de arguição de impedimento ou suspensão do juiz. Vocês devem lembrar que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Se houver essa arguição de impedimento ou suspeição, não vou ficar aqui retomando os motivos, porque a gente já estudou. Esse incidente que vai ser gerado, ele vai ser encaminhado para o tribunal, né? E vai gerar a suspensão do processo originário, tá? Que estava em andamento. E o juiz, ele fica impossibilitado de praticar novos atos naquele processo, até para preservar ali a situação, né? E somente vai ser possível a prática de novos atos em casos de urgência, em que o pedido ele será apreciado por um substituto legal, ou seja, vai ser nomeado um outro juiz para atuar nesse processo, pelo menos de forma momentânea, para resolver um caso de urgência em que pode ocorrer a lesão a um direito, alguma questão muito urgente mesmo, que não possa esperar a resolução desse incidente de impedimento ou suspeição, tá? E aqui o processo fica suspenso, né, até que haja a resolução do impedimento ou suspeição do juiz, até que o tribunal decida. Outra hipótese é a suspensão por prejudicialidade. O que isso quer dizer? O que é, primeiro, né, a prejudicialidade? São situações em que a resolução do processo depende de um determinado fato ou de uma questão ou até mesmo de um processo que está para ser decidido. Então, aquilo é prejudicial porque, dependendo do resultado aí dessa situação, desse processo, vai afetar a decisão do processo que está em andamento. Então, vou tentar dar um exemplo. Vamos pensar que eu ajuizei um processo de consignação em pagamento para poder, é que vocês não estudaram ainda, né? Mas consignação em pagamento tem umas hipóteses legais, que é basicamente um dos casos, né? Quando o credor se nega a receber o valor da obrigação. Então, por exemplo, eu moro de aluguel e eu fui pagar o aluguel, a pessoa não quis receber por algum motivo. Para eu não ficar em atraso, eu pego e ajuizo um processo de consignação em pagamento para depositar esse valor em juízo, ou seja, no processo judicial. E o meu credor, o locador do imóvel, vem e ajuiza uma ação de despejo. Vocês entendem que é necessário primeiro verificar, e o despejo dele é fundamentado no descumprimento da obrigação por minha parte, falando que eu não paguei o aluguel. Tá? Então, vocês entendem que é necessário primeiro resolver a questão da consignação em pagamento para decidir se eu realmente paguei corretamente, se eu cumpri com minha obrigação, para depois decidir a questão da ação de despejo. Porque se eu cumprir com minha obrigação, ele não pode me despejar, pelo menos não por esse motivo. E então, isso é uma questão prejudicial ao mérito do outro processo, tá? Ou então, se depender de uma prova ou um fato, né, que está ainda dependendo de verificação. Vamos pensar que eu estou pedindo aqueles danos morais contra o Igor e está sendo fundado ali num acidente de trânsito, por exemplo. Só que esse acidente ainda não foi investigado, não foi comprovado quem realmente causou. Então, nesse caso, o meu processo ainda depende de um fato ou de uma prova, né, no caso, para poder comprovar se realmente eu vou ter o direito ou não. Então, tudo isso é questão prejudicial. Se o juiz, a depender da situação, julgar o processo antes disso, pode ser que ocorra uma injustiça, né? Então, por isso que ocorre aqui a determinação da suspensão, sempre que houver essa questão prejudicial, tá? Ocorre, na maioria das vezes, em relação a processos, tá? A processos. Então, não sei, está ocorrendo um processo em que eu estou cobrando um valor do Igor, mas vem a Gabriele
e entra com um processo dizendo que não, que o valor que eu estou cobrando, na verdade, é dela o crédito. Então, isso também é uma questão prejudicial. Vai depender da decisão do caso dela para realmente poder decidir depois o meu processo com o Igor. Porque se o juiz entender que o crédito é da Gabriele, necessariamente o meu processo vai ser julgado improcedente. Porque se o crédito é dela, eu não sou a pessoa que deve cobrar. Então, isso é uma questão prejudicial. Só para tentar fazer com que vocês entendam aqui sobre isso. Então, nesses casos, ocorre essa suspensão, tá? E o CPC prevê um prazo de 1 ano, máximo, né? É um prazo razoável? É. Só que na prática, se acabar passando esse prazo e o juiz verificar que ainda está por decidir essa questão prejudicial, pode ser que seja prorrogado por mais um pouco, né? Até para evitar prováveis injustiças aí de dar uma decisão e depois a decisão não estar tão acertada. Mas, para todos os efeitos, a gente tem um prazo de 1 ano no CPC para esse tipo de suspensão, com essa causa, né? Outra hipótese de suspensão do processo é quando há admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é isso? Hoje, principalmente algumas práticas comerciais em massa, né, o grande aumento do comércio e, enfim, das relações jurídicas entre as pessoas, a gente tem questões que, por vezes, afetam não só o indivíduo isolado, mas sim a um grande grupo. E em determinadas situações podem ser que surjam uma infinidade de processos idênticos. Vamos dar um exemplo para vocês. O caso, não sei se vocês vão se lembrar exatamente, e eu também não sei se isso acabou gerando um chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Porque o que acontece, né? Quando começam a surgir inúmeros, muitos, milhares de processos idênticos ou muito similares, ah, o Tribunal de Justiça ou algum órgão da Justiça ele vai instaurar o que se chama de incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai nada mais do que paralisar todos os processos, tá? Todos os processos que são idênticos, e vai decidir, tá? Com base em um paradigma, né? Num modelo. E com base nesse modelo, os juízes de primeiro grau vão meramente aplicar, tá? Meramente aplicar a decisão, a tese que foi firmada, né? Que a gente chama de tese, para evitar, primeiro, né? O surgimento de inúmeros processos. Surgir vai surgir, só que vai evitar que o processo se arraste por muito tempo, porque vamos pensar que já tem provas, a prova de um processo é a mesma para todos, tá? E no caso, você firma uma decisão que vai servir de base para todas. Então, se você conseguir comprovar no seu processo que se enquadra nessa situação, o juiz já vai ter um modelo ali para aplicar na decisão do seu processo, que vai ser basicamente a mesma que foi firmada nesse incidente de resolução, para evitar que, inclusive, surjam decisões diferentes, né, no mesmo caso. Então, não sei se vocês vão se lembrar, mas até certo tempo atrás, tinha umas discussões sobre umas taxas da conta de energia, o famoso TUST, não me lembro nem o significado da sigla, mas acho que teve do ICMS também, e começa a pipocar processo no país inteiro, ou enfim, numa região do país, cobrando fazendo os mesmos pedidos, a mesma fundamentação. E, e chegou um momento em que o tribunal tem que decidir, por exemplo, como eu estou dizendo, não sei se isso gerou um incidente. Eu sei que acabou sendo, eu acho que gerou sim, ou então teve algum julgamento em grau de recurso que, enfim, que depois, eu sei que acabou, não tem mais tanto desses processos aí. Mas vamos pensar nessa hipótese. Surgiu, sei lá, 10 mil processos em Mato Grosso do Sul sobre o mesmo tema,
cobrando uma taxa, uma diferença na taxa da energia elétrica, tá, em face da Energisa. Para não ter que esperar todos os processos ser julgados e tudo mais, o Tribunal de Mato Grosso do Sul, aqui é uma hipótese, tá? Não estou falando que ocorreu isso. O Tribunal de Mato Grosso do Sul pega e instaura esse incidente de resolução aqui de demandas repetitivas. E ele vai julgar com base num modelo ali, no padrão que ocorre desses processos, porque tem que ser idênticos, né? Ou muito similares. E ele vai julgar, vai falar, olha, toda vez que tiver um caso de processo cobrando essa determinada taxa em tal situação, firmamos a tese de procedência do pedido, e aí tem que ser realmente condenada a empresa ao pagamento da diferença ali da taxa que foi cobrada indevidamente. E aí isso desce para os juízes, primeiro, né, suspendem-se todos os processos que forem identificados com essa mesma questão para evitar que sejam proferidas novas decisões, né, e inclusive decisões conflitantes. Suspendem-se. Até o momento em que for julgado esse incidente, vai ficar suspenso os processos. Depois que houver o julgamento, vão ser retomados os processos e os juízes vão receber essa decisão lá do tribunal para eles poderem aplicar aos processos que eles têm que julgar, tá? Então, não vai ter mais produção de muitas provas, porque basta que você comprove que você, por exemplo, no caso que eu falei, que você pagou a mais na sua conta de energia e que aquilo era indevido, e comprove que realmente tem uma tese do tribunal. O juiz já vai aplicar isso de imediato, tá? Não vai designar audiência, não vai pedir prova pericial, esse tipo de coisa, não, porque já tem uma decisão para aquilo. Não adianta criar caso para isso. Então, não sei se eu expliquei de forma clara, mas isso é um caso de incidente de resolução de demandas repetitivas. Caso de suspensão do processo. Letra F, outra hipótese. Como eu disse, tem muitas aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. A F, questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Então, tudo que for envolver questões de navegação, alguma embarcação que sofreu algum dano, ou alguma questão que tenha que ser discutida, tem que aguardar o órgão específico aqui desse Tribunal Marítimo para averiguar a situação, para depois poder decidir no âmbito da justiça comum. Então, até que esse órgão faça esse tipo de investigação, de averiguação dos fatos que ocorreram, tá, na sua competência, o processo ele é suspenso, tá? E depois retoma normalmente. Outra hipótese, motivo de força maior. Vamos pensar o que é força maior, né? São todas as situações que fogem do controle da natureza humana, da atividade humana, coisas que você não tem como prever, não tem como controlar, e necessariamente tem que impedir de alguma forma o andamento do processo, né? Então pode ser que, por exemplo, você tem uma chuva muito forte, é um caso de força maior, só que por vezes nem impede o andamento do processo, tá? Então tem que ter a força maior e tem que impedir o andamento do processo. Vamos pensar nas cidades lá de Mariana, Brumadinho, que teve ali a questão do rompimento das barragens. Uma hipótese de força maior que, enfim, alagou toda a cidade, não tem mais fórum, né? Nem sei se na cidade tinha um fórum, mas não tem mais o prédio do fórum. Como que você vai fazer o andamento do processo? E não tem como, né? Aí é uma hipótese de força maior que a suspensão ela vai perdurar enquanto não desaparecer a respectiva causa. Então, enquanto durar aí a situação de calamidade no local, não tiver novamente um prédio, uma estrutura, nesse exemplo que eu dei, né, para que os processos possam ter o devido andamento, vão ser suspensos, tá? Então, vão ser suspensos. Outra possibilidade, motivo de... Peraí, de parto. Motivo de parto ou concessão de adoção. Então, outra hipótese que foi recentemente adicionada ao CPC, em 2016, se não me engano, de quando
no caso da mulher, né, a advogada, ela der à luz ou então adotar uma criança, ela tem a possibilidade de por 30 dias do processo, tá? Desde que ela seja a única patrona, né, a única advogada no processo. Mesma coisa para o advogado que se torna pai. E o CPC aqui, por uma falha na redação, não colocou a possibilidade de adoção, mas a jurisprudência é pacífica aqui em aceitar também, né? Até por questão de equidade. Então, quando ele for pai ou tiver uma adoção concedida, ele também pode pedir aqui, se ele for o único advogado no processo, a suspensão, só que por um prazo de 8 dias, tá? Então, basicamente, quase que não compensa. É que a não ser que a pessoa, enfim, não sei, talvez tenha algum interesse nessa suspensão, né? Por algum motivo. Porque se for ver aqui, 8 dias nem adianta o trabalho. E o CPC prevê outros casos legais, né? Como assim? São hipóteses que a legislação autoriza, por exemplo, e aqui são inúmeros, né? Não tem como listar todos, mas embargos à execução, que vocês vão estudar, mas é a resposta, né? É a contestação de uma execução de título extrajudicial. Ela pode ter a suspensão do processo principal. Execução frustrada por falta de bens penhoráveis. Então você está executando, a pessoa não encontra mais bens algum, e o juiz pode determinar a suspensão para que, enfim, depois de um determinado tempo ocorra a prescrição, né? O processo não vai ficar ali em andamento para sempre. Execução fiscal, a mesma coisa. Quando você não encontra mais bens, você não, né? A fazenda pública. Ou então, por algum acordo de pagamento, o processo pode ser suspenso, as partes podem ter. Você está devendo IPTU, por exemplo, vai lá, faz um acordo com a Prefeitura de Dourados e o processo de execução fiscal que já estava em andamento, ele é suspenso até enquanto durar esse acordo, tá? Para que o processo não seja extinto, né? Enfim. Hipótese de férias forenses, também é possibilidade de suspensão. Possibilidade não, né? Caso de suspensão. Então, entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, é onde ocorre, né, quando ocorre as chamadas férias forenses, em que são as férias do advogado, né? Depois de muita luta, né, a gente não tinha direito a dias, a fins de semana, não tinha direitos a férias forenses, nem nada, há um tempo atrás. E os prazos corriam, né, normalmente. Aí, depois de muita briga, o CPC atual passou a prever aqui a contagem de prazo em dias úteis, né? E também a questão das férias forenses nesse período. Então, é um período que os processos ficam suspensos, né, no fim do ano. O judiciário, ele, em determinado período de janeiro, ele já retorna, só que os prazos continuam. Salvo engano, dia 6 de janeiro. Dia 7 é o retorno do, dia 6 ou 7 é o retorno do fórum, né, dos funcionários, só que os prazos eles só retomam no dia 21 de janeiro, depois dessas férias forenses, que aí é quando os advogados retomam a fazer as petições, a ter o andamento do processo. A última hipótese aqui que a gente vai trabalhar, e essas daqui elas não estão, né, no artigo 313, tá? Especificamente, mas são casos também de suspensão. Essa daqui está no 315, salvo engano. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, no 315, a letra L, que é a necessidade de verificação de fato delituoso na justiça criminal. Então, vamos pensar numa hipótese de que você foi vítima de um crime e você ajuiza um processo para pedir reparação por danos materiais, danos morais, na justiça civil. Só que antes de você ter a reparação dos seus danos civis, primeiro tem que decidir, né, no âmbito criminal, se realmente houve o crime, né, se a pessoa realmente vai ser condenada. Então, quando depender de verificação de um fato delituoso no âmbito criminal, suspende-se o processo por um ano, tá?
Se dentro de 3 meses não for proposta a ação penal, né, no âmbito da justiça criminal, o processo ele vai voltar a seguir. Entende-se que o autor está, de certa forma, sendo muito... Tá abandonando aqui o processo. Então, se não for proposta no prazo de 3 meses a ação penal, né, no âmbito da justiça criminal, o processo ele vai seguir e o juiz do âmbito civil vai decidir a questão do fato delituoso, mesmo de forma incidente, né? Mesmo que não seja necessariamente a competência dele para julgar, ele vai ter que apreciar o caso por conta, né, da inafastabilidade da jurisdição. Então, vamos pensar que a ação penal ela não é pública, né? Se for pública, é o MP que vai propor. Agora, se a ação penal ela for privada, né, a parte que vai escolher se vai entrar com processo ou não. Só que o processo civil já tá protocolado, então o juiz civil do âmbito civil ele tem que decidir, tá? Então, deu 3 meses, a pessoa não entrou com processo no criminal, o processo civil vai seguir, tá? Então não vai ter essa suspensão aqui. Só tem essa suspensão se nos 3 meses entrou com o processo, tá? Aí continua a suspensão por 1 ano. Bom, muitas possibilidades, né? Mas a gente falou aí bastante sobre as hipóteses de suspensão do processo. Então, pessoal, lembrar que o processo, quando ocorre essa suspensão, ele fica paralisado, não ocorre, em regra, nenhum ato processual, a não ser que seja de extrema urgência, né? Para evitar algum dano, um perecimento de um direito, alguma coisa do tipo. Então, são raras as hipóteses. E outra coisa, todos os prazos, eles ficam suspensos também, e eles voltam a ser contados a partir do momento que o processo voltar a ter andamento. Então, o processo, ele fica em suspenso mesmo ali, ele fica aguardando o término dessa situação que gera suspensão. Depois que voltar tudo ao normal, o processo caminha normalmente, tá? Então, não é uma hipótese de extinção que vai terminar o processo. A extinção a gente vai ver aqui, que é realmente quando o processo ele vai ter o fim, ele vai cumprir com a sua finalidade, né? Pelo menos em tese. Então, ele somente vai ter o fim mediante uma sentença. Aqui a gente está falando em processo na primeira instância, né? Esse processo ele pode subir para um tribunal, enfim, chegar até as instâncias superiores. Mas no âmbito da primeira instância, do primeiro grau, o processo ele tem fim com a sentença, somente com a sentença. Não é despacho, não é decisão interlocutória que põe fim ao processo, é sentença, tá? E essa sentença pode ser definitiva quanto terminativa. E tem uma diferença entre elas. Definitiva é quando ocorre a efetiva solução do conflito. É o que a gente chama decisão, né, ou sentença com resolução de mérito. Então, o processo ele foi extinto com resolução de mérito, ou seja, o juiz entrou no mérito da questão, ele decidiu o problema, ele decidiu como pacificar aquela lide, aquela solução. Tá? Então, aqui resolveu o mérito da questão. E a sentença terminativa, de outro lado, ela só existe por razões formais e instrumentais, para o processo não ficar ad eterno, né? Ou seja, para sempre, e também para casos em que o processo tem algum vício que não é sanável ou que o autor deixou de promover o andamento do processo, deixou de promover a obrigação que ele tinha, ou a faculdade, né, que ele teria para, enfim, sanar um vício do processo. Vamos pensar em qualificar a parte contrária. Então, eu entrei com o processo, não coloquei endereço, não coloquei nem o nome correto da parte. Aí o juiz vai me intimar, vai falar, olha, em tantos dias promova aí a emenda inicial para que conste a qualificação da parte contrária. Eu deixo transcorrer esse prazo, eu não faço nada, o juiz não vai ficar esperando aí a minha vontade. Ele vai extinguir o processo por meio de uma sentença terminativa, tá?
ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, isso vocês vão estudar depois, mais para frente também, as hipóteses, tudo certinho, né? Mas o juiz vai mencionar, olha, ante o exposto, julga extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo tal, 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 e vai fundamentar. Então, ele vai dizer que o processo terminou sem resolução de mérito. O que que isso implica, né? Acho que eu já até comentei com vocês. Se o juiz decidir o mérito da questão, essa questão, esse litígio, ele não pode mais, depois que transitar em julgado, passar prazo para recurso e tudo mais, a questão não pode mais ser discutida em juízo. Se o processo for extinto sem resolução de mérito, a questão ainda pode voltar a ser discutida. No outro dia, o autor pode entrar com um processo igual, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças aqui em relação à coisa julgada, né? E da sentença cabe recurso de apelação, tá? É o recurso contra a sentença, no prazo de 15 dias, tá? E aqui a gente finaliza o nosso conteúdo, pessoal. A gente falou aqui da formação, suspensão e extinção do processo, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quer perguntar alguma coisa que não ficou claro? Para quem chegou depois, a gente fez a correção das atividades no início, tá, da aula. Então, depois retomem o, o vídeo aí, a gravação, quando eu postar. Até amanhã eu já posto no YouTube, no AVA. Então, retomem para vocês verem a correção, se alguém tiver alguma dúvida. A pontuação de vocês já está toda lançada no AVA. Eu peço que vocês confiram antes, tá? Para não chegar no final e ter aquela correria solicitando para eu corrigir alguma coisa. Mas eu acho que eu não errei em nada, não. Mas caso tenha algum erro lá, vocês me avisem na pontuação. Professor, está com atividade 2 a pontuação? Está Todas, identificado né? como atividade 2? Atividade 2, 3, já está na 3, né? Que a gente fez agora por último. Então, todas têm pontuação Então, já. eu identifiquei. Você colocou já, porque eu li últimos dias aí, eu só via 2, não vi 3, então já está lá já. Já, já. A 2 faz tempo já. A última coisa, na verdade, foi aquele desafio dos professores que, que eu passei para vocês fazerem, né? Em relação ao desafio nota máxima e tudo mais, que eram para todos os professores. E então a nota já foi atribuída. Teve o questionário 1, questionário 2, esse desafio dos professores, o relatório das palestras, que também teve nota, e por fim agora o questionário 3, que eu não me recordo em qual aula que eu coloquei, eu acho que foi na aula 8 do AVA. Tá como atividade ou questionário a nota lançada? Como? Está especificado como questionário ou atividade lá no extrato para a gente olhar? Acho que está atividade 3. É a última pontuação que tem lá, acho que é atividade 3. Eu não lembro. Tá atividade 3, sim. Então tá a nota lançada já. Eu lancei essa semana agora, acho que domingo, segunda-feira. Então dê uma conferida se está tudo certo, se tem algum problema. A nota vai variar de acordo com o que vocês acertaram, né? Valia 2.000 pontos, né? Então, a depender do quanto que vocês erraram, ou acertaram, né? Vai ter um desconto maior, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o conteúdo ou não tem nenhuma dúvida? No Aí, caso, professor, cada peso de cada questão é 200 pontos, né? 200. São 10. 200 pontos, E, bom, pessoal, aí, como eu disse no início, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo do semestre, tá? Mais uma disciplina cumprida aí para vocês. Vocês ficam com, tá? Como teria aula, então, pelo menos, para quem tiver corrido, para quem estiver trabalhando, enfim, e não tiver muito tempo, utilizem o tempo da aula, pelo menos, para revisar o conteúdo para a prova. Não deixem tanto para a última hora, porque vocês sabem que agora é o último momento, né? Então, se não atingir a pontuação, fica mais difícil. Vai ter que ir para exame, segunda chamada. Segunda chamada só se perder a prova, né? E então, aproveitem o tempo para a semana que vem para revisar o conteúdo. Se tiver dúvida, me pergunta. Pode mandar e-mail que eu respondo, tá? Reforçando que eu só atendo o WhatsApp, assuntos urgentes. Se for coisa de nota, coisa que dá para esperar,
manda por e-mail, que eu entro todo dia e respondo, tá? Não tem problema. Ou pergunta na aula, né? Que agora não vai ter mais aula. E aí a gente não se vê mais agora nem de forma virtual, né? Eu não vou ter espaço para fazer correção de prova com vocês, então a correção da prova eu vou encaminhar o gabarito, e aí eu só fico à disposição se alguém tiver dúvida ou questionamento, porque a gente não tem mais aula, né, depois da prova, então não tem como fazer correção. Mas aí, caso alguém tenha dúvida, pode mandar pelo e-mail que eu respondo normalmente, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença aí de vocês, a participação de quem pôde acompanhar a disciplina aí nesse semestre, né? Não foi um semestre fácil, eu sei, por toda a circunstância aí que a gente está passando, mas a gente espera que o ano que vem tudo volte ao normal, né? Pelo menos melhore um pouco a situação para que a gente possa se ver pessoalmente de novo, né? E Mas é isso, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco aí com a disciplina e eu sempre estou aqui para que vocês precisarem, alguma dúvida, alguma coisa, podem encaminhar o pedido que, na medida do possível, eu respondo. E eu vou ficar devendo aqui para o Igor a questão lá dos fins de semana, que eu vou pesquisar com calma para dar uma resposta fundamentada depois. Eu mando no grupo, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Uma boa noite para vocês, bom fim de semana e bons estudos para a prova daqui 15 dias, tá? A gente vai divulgar o calendário assim que estiver pronto.